Louvado seja Deus. Agora eu quero que os intercessores estendam as mãos em direção à igreja. E você, igreja, eu quero que você pense na sua casa, na sua família, no seu lar. Nós viemos aqui é a casa de Deus, nós reputamos ser a casa de Deus, mas a nossa casa também tem que ser casa de Deus. Então curva sua cabeça e vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós te apresentamos esta casa e a casa de cada um dos teus filhos, Pai. Nós te apresentamos, meu Deus querido, agora o lar onde cada um reside, meu Deus, onde cada família, Pai amado, vive a plenitude da tua vontade na vida deles, meu Pai. É lá o lugar do descanso, é lá o lugar do alimento, é lá o lugar de renovar as forças, é lá o lugar de esperar no Senhor, é lá o lugar de renascer, meu Pai, para a vida. É lá, meu Deus querido, o lugar onde tudo começa, Pai. Esse culto aqui nessa noite começa lá nos lares, meu Pai. Por isso nós te apresentamos agora o lar de cada um dos teus filhos. Apresentamos ao Senhor agora, meu Pai querido, cada família que está aqui, meu Deus amado, pedindo que a mão do Senhor esteja agora com cada vida, Pai amado, e que o Senhor estenda tuas mãos agora, Pai amado, e que haja cobertura espiritual sobre esta casa, Pai, e sobre a casa de cada um dos teus filhos, meu Deus amado. Visita agora no poder do sangue de Jesus, amém, amém. Obrigado aos intercessores que apoiaram. Pode deixar agora os escalados. Eu creio que daqui a pouco haverá a troca. Quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8 em diante. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Se quiser acender a luz desse paralelo aqui para mim, por favor. Quase não estou vendo os irmãos. Êxodo, capítulo 17, verso 8 em diante. Como é que está na sua Bíblia? Porque na minha diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Em outra versão, o cajado. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. E Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol.
E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Mantenha a sua Bíblia marcada, se você tem marca-texto. Se você tem marca-texto, marca aí. E abre agora comigo lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, verso 17 em diante. Quem encontrou diz amém. Lucas 10, 17. Eu vou ler em duas versões para vocês. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Repita comigo: possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha na linguagem de hoje, não sei se você tem. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer mal algum, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Curva sua cabeça. Pai, obrigado por esse momento, por essa noite abençoada. Obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos diante do Senhor, Pai. Obrigado por tua palavra que está diante de nós. Obrigado pelo louvor que foi ministrado. Obrigado, Senhor, meu Deus amado, por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem preparado aos nossos corações. Nos envia a tua palavra, Pai, porque nós reputamos que o teu Espírito é a única autoridade que pode nos dar o pão que vem do céu, o alimento espiritual, para voltarmos para nossas casas, meu Pai amado, alimentados, renovados e dispostos a prosseguir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, irmãs, nós trouxemos esses dois textos porque são em épocas diferentes, mas falam da mesma coisa. Falam de uma constante batalha espiritual que é travada e que os nossos olhos não veem. Muito embora batalhamos lutas humanas, físicas, todos os dias com a nossa vida. Todos os dias enfrentamos situações difíceis, diferentes, de diversas formas. Todos os dias enfrentamos dificuldades de várias naturezas. Mas nós não percebemos, na maioria das vezes, o que há por trás de cada situação.
o que há por trás de cada luta, de cada problema. E muitas das vezes lutamos essas lutas somente no campo natural. E não nos percebemos que esta é também uma batalha que se vence no mundo espiritual. E em muitas ocasiões, afadigados por tantas coisas, envolvidos por tantas tarefas e tantas dificuldades, não conseguimos dar tempo suficiente ou atenção necessária, até mesmo para resolver os problemas. Existem conflitos, por exemplo, no casamento, que por falta de dedicação de ambos, ou de uma das partes, o problema não é resolvido. Existem problemas de relacionamento entre pais e filhos, que por falta de pegar para resolver, e às vezes ir levando, o problema vai se esticando e perpetuando. Existem situações de relacionamentos, de amizade, que começam a se deteriorar, começam a ruir, e as pessoas nem percebem que tem um dedinho espiritual por trás daquilo para desmanchar aquela amizade. Existem pessoas que vão sutilmente esfriando na fé, esfriando na motivação espiritual, e não percebe que o inimigo sutilmente está ganhando uma batalha, tirando-o da presença de Deus, tirando-o dos propósitos de Deus, tirando-o da casa de Deus. E muitas das vezes existem alguns sentimentos que invadem nosso coração e a nossa vida, e nós gostamos desse sentimento, sentimentos ruins. Às vezes gostamos de não gostar. Às vezes achamos ruim uma situação e gostamos de achar ruim aquilo, e nem percebemos que estamos caindo numa cilada sutil. Se tem uma coisa que o inimigo é especialista em fazer, é afastar um cristão do seu caminho. Uma vez, um certo líder que estava envolvido com batalha espiritual, ele foi orar por uma pessoa e envolveu um trabalho de libertação. E aí ele ficou estarrecido ao ouvir, dentro do processo de libertação, o inimigo prometendo que ia tirar, ia roubar a autoridade dele, ia roubar aquela autoridade espiritual que ele estava tendo. E uma das coisas que o inimigo prometeu para ele é: eu vou tocar no seu tempo. A partir do momento que o cristão não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para se consagrar a Deus, a partir do momento que o cristão fica fadigado com a sua subsistência, com a sua luta, com o seu trabalho que é digno, com o seu lazer que é digno, com as suas vaidades, quer ficar mais forte, quer ficar mais bonito, quer ficar mais alto. Opa, me dá a receita. Né, irmão Joaquim? É o único milagre que não tem na Bíblia aqui. Zaqueu, né? Ele podia ter pedido, né? Senhor, eu quero ficar mais alto. Senhor, não, pode ficar.
E a pessoa fica tão afadigada nessas coisas, e que ele não vai percebendo sutilmente que ele está comprometendo o tempo dele com Deus. E a partir do momento que a pessoa perde a intimidade com Deus, ele perde a autoridade espiritual. O primeiro texto que nós lemos aqui, irmãos, eu quero que você volte lá, por gentileza, por isso que eu pedi para você marcar o texto lá, de Êxodo, capítulo 17, estava tendo uma guerra. Amaleque, rei dos amalequitas, se levanta e declara guerra contra o povo de Israel. Mas o povo ainda nem estava estabelecido ainda como nação. Eles estavam ainda em processo de estabelecimento ainda, nem tinham entrado em Canaã, nem tinham se estabelecido, se fortalecido e formado um exército. Eram pessoas que estavam fugindo ainda do Egito. E assustados, muito embora tocados pelo poder de Deus na história lá do Mar Vermelho abrir, tocado pelas águas de Meribá e tantas outras coisas mais, que Deus mostrava a presença e o amor dele. Mas eles ainda estavam em formação ainda, mas já iam enfrentar uma guerra e enfrentar uma batalha. E os amalequitas então se dispuseram contra eles. E Deus dá a Moisés uma estratégia. Deus disse para Moisés: olha, você vai pegar o seu cajado, o seu bordão, aquele que você estendeu no mar, aquele que você toca e as coisas acontecem. Então você vai estar diante, em cima do monte, e o povo guerreando lá embaixo. E você vai erguer as mãos e interceder. Diga comigo, interceder. Irmãos, o poder da oração. O poder da oração. O poder da intimidade com Deus. O poder de clamar, irmãos. E você vai estar lá. E você vai erguer as suas mãos. E Moisés então orientou a Josué, falou: olha, Josué, eu não vou no meio da guerra com vocês. Ah, está com medo. Vocês vão guerrear, e eu vou ficar intercedendo. Josué então dispôs com os homens de guerra, e foi para o campo de batalha. E Moisés então subiu com o seu irmão, e mais um combatente, e ficaram ali os três. E o mais interessante aqui é que você deve ter notado que enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas, o povo de Israel prevalecia na batalha. Mas quando ele baixava as mãos, o inimigo então prevalecia contra o povo de Israel. De maneira que Moisés interpretou e entendeu que ele precisaria estar com as suas mãos estendidas sempre, constantemente. Se eu te pedir para você levantar os seus braços e ficar com as mãos levantadas até o final do culto, você não vai dar conta de fazer isso. Porque eu não te dou 3 minutos, o seu braço já vai estar pesando o dobro que ele pesa. E se você continuar insistindo, com 10 minutos você já está com câimbras nos braços. Você já não está aguentando mais. E você quer soltar os braços imediatamente. E acontece então que, para que ele pudesse ficar nessa posição de intercessor, então eles providenciaram uma pedra para que Moisés se assentasse. Então os homens que estavam acompanhando, cada um segurou de um lado as suas mãos, para que ele pudesse permanecer com as suas mãos estendidas. Então eu quero que você perceba que existe aqui uma estratégia. E eu quero que você perceba também que existe aqui uma
necessidade de uma postura. Significa, meu irmão, minha irmã, que enquanto você estiver vigilante, enquanto você estiver atento, enquanto você estiver em Cristo, enquanto você estiver com o seu coração e com a sua vida ligado no trono, então você avança no mundo espiritual. As batalhas virão contra você, mas você terá força espiritual para vencê-las. Mas quando você desistir de vigiar, quando você desistir do seu chamado, quando você desistir do seu ministério, quando você desistir, quando você abrir mão, quando você parar, quando você desanimar, quando você se escandalizar, quando você, de qualquer que seja a fonte de motivo, achar que a melhor coisa que tem a fazer é não prevalecer mais, então o inimigo vai começar a prevalecer contra a sua vida. O problema é que esse desanimar, ou esse desistir, ou esse não continuar, ele nunca vem por uma ação que o inimigo chega para você e fala assim: eu vou fazer você desistir, eu vou colocar lutas e desgosto na sua vida para você desistir. Não vem assim com um aviso desse jeito. Muitas das vezes acontece com coisas que você mesmo escolhe. Muitas das vezes acontecem por coisas que você mesmo quer que seja assim. E por causa das nossas escolhas, por causa das nossas mágoas, decepções, desilusões, desânimos, descrédito e tantas outras coisinhas mais, nós vamos aos poucos baixando a guarda. E à medida que a gente vai baixando a guarda, o inimigo vai prevalecendo. À medida que eu vou tirando o meu time de campo, o inimigo vai avançando o time dele em campo. Pastor, mas eu não dou conta de vigiar sempre. Tá certo? Moisés também não aguentou ficar com a mão para cima sempre. É aí que entra a estratégia. É aí que entra a estratégia. O que a Bíblia fala do casal? É melhor serem dois. Por quê? Por que é melhor ser dois, que a Bíblia diz? Porque se um cair, o outro... O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Estratégia. O que ela está falando aqui? Suporte, amparo, ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Repita comigo: todos nós precisamos de ajuda. Moisés precisou de ajuda. Por mais consciente que ele estava da missão dele de ter que ficar com o braço estendido, mas ninguém dá conta de ficar com o braço estendido todo dia. Ninguém dá conta de ficar com os braços estendidos sempre. Uma hora ou outra eu vou fracassar, uma hora ou outra meus braços vai cansar. E aí onde eu preciso de amparo, eu preciso de suporte, eu preciso de intercessores, eu preciso de auxiliares, pessoas que estejam comigo. Dentro da casa, irmãos, se todos baixarem a guarda, se todos desistirem, se todos pararem de buscar, vocês podem ter certeza, o diabo vai cair do céu como um raio em cima dessa casa. Aqui nessa igreja, se todos desistirem, se todos baixarem a guarda, se todos não quiserem mais continuar, então nós vamos recuar, mas o inimigo não cansa, ele vai avançar. Eu conheço casas
que é sustentada espiritualmente pelos filhos, porque o pai e a mãe não buscam. Eu conheço casas que são sustentadas em oração por avós, pais e mães que não moram naquela casa, mas que intercede por aquela casa, que levanta espiritualmente aquele lugar. A importância de darmos tempo para Deus, a importância de mantermos a nossa fé ativa, a importância de não retrocedermos, a importância de não desistir, está simplesmente no fato de que nós precisamos cobrir a nossa casa espiritualmente de proteção espiritual, porque o inimigo é sujo, irmãos, e ele vai colocar sutilmente coisas sujas dentro da sua casa, dentro da nossa vida. O segundo texto que nós lemos, eu quero que você vá para lá comigo, por gentileza, que está em Lucas, é a missão dos 70. Jesus Cristo ordenou os discípulos de 2 em 2, para que eles fossem anunciar o Evangelho. Aqui ele está falando da missão da igreja, a minha missão, a sua missão, a nossa missão, de falar do amor de Cristo. Ela pode acontecer em 2 níveis. Ela pode acontecer no nível de nós sairmos daqui para ir evangelizar, ou também quando nós viemos de casa para cá para cultuar. Você pensa que não tem batalha espiritual quando a gente vem para cá? Você pensa que tem famílias que não passam por luta espiritual? Você acha que o inimigo vai deixar todo mundo em paz, para a gente ir para a igreja em paz, tranquilo, sem ter problema nenhum? Você acha que o inimigo vai deixar você vir todo culto, domingo, tranquilo, felizinho da vida, se encher de Deus, e ele não está te esperando ali do lado de fora, para te levar brigando daqui até em casa? Você acha que ele não está, talvez, por um ponto de contato, alguma coisa suja dele lá dentro do seu lar, esperando você chegar em casa, para roubar todo o alimento que você alcançou aqui na igreja? Você acha que ele não está no seu local de trabalho, ou na rua, ou em qualquer lugar, te esperando numa esquina, para tomar toda a unção que você recebeu aqui na oração? Você acha que ele não está incutido em canções, ele não está incutido em programações, em filmes, em instrumentos, em pessoas usadas pelo inimigo para te afrontar e te tirar da cruz? Você acha que o inimigo não está em propostas indecentes durante a semana? Você acha que o inimigo não está em negócios sujos para fazer você fracassar, para roubar a sua vida financeira, para enganar você? E nós não pensamos, irmãos, às vezes pensamos que isso são fatalidades da vida, uma fatalidade, um acidente. O texto que nós diz aqui é assustador. Eu quero que você ouça comigo aqui, olha aqui, ó. Eu vou ler na linguagem de hoje aqui, Lucas 10, (17). De novo, Lucas 10, 17. Os 70 voltaram muito alegres e disseram a Jesus, presta bem atenção, o que os discípulos falaram? Até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome de quem? De Jesus, nós mandávamos que saísse das pessoas. Então veja bem, a função da igreja é destruir as obras do inferno. Repita comigo, a função da igreja é destruir
as obras do inferno. Então nós estamos em guerra. Então qual é a função do inimigo? É destruir as obras da igreja. A função da igreja é expulsar todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo espírito de enfermidade, de discórdia, de guerra, de ira, de ódio, de morte. A função da igreja é libertar as pessoas pelo poder do evangelho de Cristo. A função da igreja é representar Jesus Cristo. Nós representamos a palavra de Cristo na nossa vida. Então nós temos como função dada por Cristo para libertar os cativos. Quando a igreja usa o evangelho só para se proteger, então é como se ela estivesse no cantinho, pensa num ringue de boxe. É como se a igreja estivesse no cantinho do ringue e o inimigo espancando a igreja e nós só defendendo. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Mas é o contrário, irmãos. Nós é que temos que levar o inimigo para o cantinho das cordas. Nós é que temos que bater nele e expulsá-lo. Aqui nessa casa não, aqui nessa família não. Sai em nome de Jesus. O problema é que a gente vai descuidando, a gente não dá conta de ficar com a mão sempre assim, sabe? A gente não dá conta de ficar com a mão sempre assim. Um dia parece que a gente cansa. Ai, cansei dessa batalha. Cansei dessa guerra. E aí, você quer saber? Não, eu não vou orar agora essa semana, não vou orar, eu estou descansado. E aí a gente acha que o inimigo descansa também. O inimigo senta lá no banquinho dele. Como eu cansei de lutar contra os crentes. Acho que eu vou dar sossego para aquele povo pelo menos uns 3 anos. O que a Bíblia fala sobre libertação? Que quando você expulsa um espírito de uma família, ou de uma pessoa, de uma casa, ele vai embora, e ele vagueia, e ele volta. Se ele encontrar aquela casa vazia, ele volta para aquela casa. Casa vazia significa o quê? Sem Cristo. Sem Cristo. A família em Cristo se libertou. Depois que liberta, eu não preciso mais de Jesus, eu vou viver minha vida, eu vou praticar meu esporte, eu vou fazer tudo que eu quero na minha vida, beleza. Só que a Bíblia diz que o inimigo volta e traz mais 7 com eles. Traz mais 7 com ele. Jesus Cristo disse que, aqui o texto diz que os 70 saíram para cumprir a missão de Cristo. E eles voltaram felizes, irmão Sérgio Omar, dizendo assim: olha, Senhor, pastor André, que maravilha, Senhor. Não, aqui, irmão Joaquim, você acredita que nós topamos com uma pessoa e o demônio, e nós falava, sai, e o demônio, aí nós, opa, eu estou podendo. Voltaram para contar isso para Cristo, todo feliz. E é bom, como é bom orar e libertar uma família do mal. Como é bom. Aí, irmãos, quando eles falam e contam isso para Jesus, o que Jesus falou com eles? Como é que está aí na sua Bíblia? Você marcou esse texto? Marca esse texto, irmão, porque esse texto aí é muito forte. Olha o que Jesus Cristo falou para os discípulos. Como é que está na sua Bíblia? Verso 18. Lucas 10, 18. Tem ele aí na tela para pôr para nós? Quem viu? Quem viu? Tem não? Enquanto eles não põem lá, olha na sua aí. Como é que está na sua? O que Jesus Cristo diz? Espera aí, eu não entendi.
que Jesus falou mesmo? Peraí, mas os discípulos não disseram que expulsou demônios. Jesus viu quem? Vocês acham que o inferno brinca? Enquanto a igreja foi cumprir a missão, e eles estavam ali divertindo, expulsando demônios, Jesus Cristo estava guerreando contra Satanás. E o texto diz o quê? Eu via Satanás fazendo o quê? Caindo de onde? Como? Imagina isso. Fecha o seu olho e tenta imaginar. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou ser líder na casa de Deus. Eu vou ser um evangelista. Não, eu quero ser um diácono. Não, eu quero ser um intercessor na casa de Deus. Não, eu quero ser missionário, irmã Graça. Coloca eu aí no seu grupo aí em nome de Jesus. Não, eu quero ser líder de jovens. Não, eu quero ser do louvor dessa igreja. Aí você acha que o inferno vai olhar isso e falar assim: que gracinha. Como é fofo ele desejar ministério na igreja. Eu vou dar toda a ajuda que ele precisa para crescer. Você acha que vai acontecer isso? Quando você está indo para uma casa visitar uma família que está sofrendo e que você está vendo que eles estão em luta, o casamento está quase à falência, os filhos estão na rebeldia, alguns estão indo para as drogas, outros querendo ir para a prostituição, outros com maior rebeldia com pai e mãe, desobedecendo, xingando palavrão, aquela brigaiada toda. Então aí você vai lá para libertar essa família e você acha que você não vai enfrentar guerra espiritual. Você acha que é tranquilo, é só chegar lá e falar assim: sai em nome de Jesus, está tudo beleza. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos em guerra espiritual. Esta igreja está em guerra espiritual. Nós estamos em constante batalha espiritual. E a minha função como pastor dessa igreja é manter meus braços sempre erguidos. Eu não posso desistir. Eu não posso fracassar. Mas tem hora que cansa. E é para isso que eu preciso de homens e mulheres que erguem os braços e que me ajudam. É por isso que eu preciso de líderes, de departamentos que me ajudam. É por isso que eu preciso de diáconos, de diaconisas, de evangelistas. É por isso que nós precisamos de pessoas que seguram nas nossas mãos, porque a batalha é constante. Constante. Sabe onde é que nós vamos descansar, irmão João Help e irmã Tânia? Que não vai ter mais escola bíblica dominical? Só lá na glória. Só lá na glória que nós vamos descansar, irmãos. Aqui não é o nosso descanso. Aqui é tempo de guerra. Aqui é tempo de guerra. Aqui é tempo de batalha espiritual. Eu não quero que você saia daqui dizendo assim: tudo é demônio. Tudo é demônio. O vento bateu a porta. Oh, é o demônio. Eu não quero que você saia dizendo isso. Mas eu quero que você entenda que existe uma batalha. Que você precisa lutar no campo físico e no campo espiritual. Como funcionário, você tem que dedicar com todo o seu empenho no seu trabalho. Mas você precisa pedir a Deus cobertura espiritual, para não permitir que o inimigo interfira e te traga prejuízos e problemas, e prejuízos para a sua empresa, para o seu patrão. Dentro do seu lar, dentro do seu casamento, você precisa proteger espiritualmente, exatamente porque Jesus Cristo nos diz aqui. Jesus Cristo nos diz: eu vi Satanás caindo do céu sobre vocês como um raio
raio vem para te dar energia, para te dar força, vitalidade, iluminar seus caminhos, te fazer ficar despertado, acordado. Raio vem para quê? Para arrasar o que tiver na frente, destruir, matar. E é por isso que eu e você, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos nos proteger espiritualmente. Chefe de família, pai, mãe, não pare de orar por sua família. Não deixe de orar por sua família. Não deixe de liberar palavra de vitória para sua família. O dia que tiver pesado para um, levanta o outro. Mas não pare. Líderes da igreja, você que é líder e que tem um ministério, o inimigo está soprando na sua mente motivos. É justo você parar, seu bobo, olha lá, ninguém faz direito. E aí você fica aí dedicando, feito um bobo. Você tem muito mais valor do que isso, para. E a pessoa vai e fala assim, eu vou parar. Vai parando, vai baixando a mão. Existem algumas coisas que o inimigo faz, que são sutis, e eu como pastor sofro demais isso. O lobo, quando vai atacar um rebanho, a primeira coisa que ele faz é separar as ovelhas do pastor. Então ele chega e afugenta as ovelhas. Ele afugenta as ovelhas. E as ovelhas então se dispersam. E as que se dispersam, as que o pastor dá conta de acolher, essas estão protegidas. Mas as que se distanciam do pastor, se tornam presas para o lobo. O pastor que eu estou falando aqui, existem 2 níveis de pastor. Obviamente que eu estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus. O pastor humano aqui, ele é uma figura. É um personagem dentro da igreja. É uma peça da igreja. Mas é ovelha igual vocês. E eu preciso vigiar a minha vida tanto quanto vocês. Se eu me distanciar do meu pastor, então eu me torno um alvo fácil para o inimigo, para ele me enganar. Mas no campo humano também, o inimigo ataca do mesmo jeito. Você sabe o que o inimigo faz com as ovelhas? Distanciam a igreja do pastor. Faz com que elas se afastem do pastor. Não procura, não conversa. Em alguns casos, as pessoas criam uma indisposição com o pastor que ele não sabe explicar. Passa a ter uma raiva do pastor que ele não sabe explicar. Não fui com a cara daquele pastor. Não gosto de conversar com ele. Não vou na casa dele, não vou lá no gabinete dele conversar de jeito nenhum. E a pessoa não sabe explicar. E ele acha que é justo. Ele acha que está certo. Quanto mais longe do pastor, melhor. E aí a pessoa acredita que é assim que tem que ser. Mas o pastor humano aqui representa alguém que pode de alguma forma te conectar com Deus. Alguém que de alguma forma pode te ajudar a você a resolver um problema. Agora no mesmo nível, o inimigo começa a te distanciar do sumo pastor que é Cristo. E você sutilmente vai distanciando dele. E à medida que você vai distanciando dele, problemas começam a acontecer que não existia antes. E você não tem a força para enfrentar como tinha antes. Então, meu irmão, minha irmã, mantenha os seus braços erguidos, espiritualmente falando. Ainda que fisicamente falando é impossível. É impossível nós mantemos o nosso braço erguido o dia inteiro, até mesmo quando estamos dormindo. Mas espiritualmente falando, não abaixe o seu braço. Eu não sei se você me entendeu. Espiritualmente falando, não baixa a guarda.
Nunca diga a palavra eu desisto, eu entrego, eu me rendo. Diga, em nome de Jesus eu vou prevalecer, eu vou vencer, eu vou continuar guerreando. Espiritualmente eu não baixo a guarda. Em nome de Jesus, o Senhor vai me dar vitória. O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não cochila. Ele estará com as mãos estendidas sobre a minha casa, sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu não vou desistir. Não baixe a guarda, irmãos. Cuidado com as distrações da vida, porque as distrações da vida roubam o seu ânimo em Cristo. As distrações da vida roubam a sua fé, roubam a sua paz, e você acha que está certo, e depois você acha que está normal essas contendas, essas confusões, essas batalhas, essas guerras, essas indisposições. Mas o inimigo sutilmente vai rondando, e daqui uns poucos a casa desmorona, e você nem sabe como que tudo começou. Você nem sabe como tudo começou. Jesus Cristo estava intercedendo pelos seus discípulos, assim como Moisés estava com as suas mãos estendidas sobre o povo de Israel. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Jesus Cristo ainda está intercedendo por nós. Ele enviou o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. E Ele está com as mãos estendidas sobre você e sobre a sua casa. Não baixe a sua guarda em nome de Jesus. Fica de pé comigo em nome de Jesus, irmãos. Eu não sei como é que está a sua luta. Eu não sei como é que está a sua casa. Como é que está a sua família. Como está o seu casamento. Eu não sei como é que estão os seus negócios. Eu não sei como é que está a sua saúde. E eu não sei como é que está a sua motivação. Mas o Senhor Jesus te conhece. E Ele sabe como que você está. E eu quero que você curva a sua cabeça. E eu quero que você sinta as mãos de Cristo estendidas sobre você agora. E essa mesma mão que está estendida sobre a sua vida hoje, está estendida sobre a sua casa. Essa mesma mão que foi crucificada lá na cruz, para pagar um preço por sua salvação, hoje ela está estendida sobre você, para te dar força, para que você possa vencer, para que você possa continuar. Eu não sei o que você falou essa semana para Deus, se está difícil, se não quer mais continuar, que não quer acreditar. Mas eu quero que você peça perdão para o Senhor e diga: Senhor, eu te peço, meu Pai, não desista de mim, porque eu não quero desistir do Senhor. Em nome de Jesus, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua casa. Põe tua mão no seu coração agora, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, nós sentimos a tua mão, Pai amado, estendida sobre nós, meu Deus querido. Nós sentimos agora, meu Deus querido, o cuidado do pastor das nossas almas, Pai. Nós sentimos agora o cuidado do Senhor, meu Deus querido, das nossas vidas, meu Deus. Colocamos agora diante do Senhor, meu Pai amado, nosso Senhor. Oh, meu Deus amado, eu te peço em nome de Jesus. Olha para esse irmão agora. Olha para essa irmã agora, Pai amado. Olha para essa família, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus querido. Estende agora tuas mãos, meu Pai. Oh, Senhor, toca agora em cada vida no poder do sangue de Cristo. Se tem pessoas aqui, Pai amado, que com seus lábios confessou, meu Pai amado, que não vai
vida agora, Pai. Toca agora, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Ordena curas e milagres, Senhor. Ordena curas e milagres, meu Deus querido, sobre esse povo agora. E eu declaro vida, vida em abundância. Eu declaro agora a unção do teu Espírito Santo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Glória a Deus. Caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Ação santa, somos a igreja, vivemos por Sim, fé, estamos de Olha aqui, ó. Só um minutinho. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Aqui, ó. Presta atenção em mim aqui, ó. Segura o violão. Há um tempo atrás, eu estava aqui na igreja, sentado lá no meu gabinete. Aí escutei um barulho aqui fora. Ah, não sei o que, o pastor está aí, tá. Eu quero falar com ele. Aí a pessoa entrou. Uma pessoa sentou na minha frente e falou um monte de coisa, e não falava coisa com coisa, e à medida que ela falava de morte, e falava de sepulcro, e falava não sei o que lá, e falava uma coisa ou outra, daí a pouco falava de cemitério, e ela foi falando e olhando no meu olho, e balançando a cabeça, tipo para me confirmar, e eu olhando, eu falei assim, tem um trem errado nisso aqui. Tem um trem errado nisso aqui. E aí eu comecei a confrontá-la na palavra. E ela começou então a alterar a voz. E começou a gritar comigo. E aí eu falei assim, eu sei o que é que está acontecendo aqui. E eu comecei a repreendê-la. Ela levantou e saiu falando, tempo de morte, pastor, tempo de morte, sepulcro. E saiu e foi embora. Aí eu chamei a Cirlei, chamei a Sandra, e nós oramos, ungimos ali as entradas. Pouco tempo depois, vocês devem lembrar, aí nós trouxemos a Marilei e a Juliana aqui na igreja. E ela orando aqui, quando a pastora Marilei estava orando, ela falou assim, pastor, Deus está me mostrando que foi liberada uma palavra de morte espiritual sobre esta igreja. E hoje, o Senhor está quebrando isso agora em nome de Jesus. Uma outra vez, nós estávamos aqui, isso acontece aí, ó, tranquilamente, no meio da semana. Entrou um homem aqui, instrumento. Ele entrou, andou aqui dentro, aqui, ó, pôr na mão nos bancos. Pôr na mão nos bancos, andou aqui, tudo, a irmã Cirlei viu, o pessoal viu, e aí ele pegou e saiu, foi embora. Chamei a irmã Cirlei, falei, vem cá, nós pegamos óleo de unção, falei, por onde ela andou? Ela andou por aqui, então, óleo de unção, repreendemos tudo, fomos até lá na porta e ungimos. A gente tem que estar vigilante sempre, irmãos, sempre. O inimigo odeia quando passa aqui e vê essa igreja cheia. Ele quer destruir essa igreja, quer destruir as famílias, quer destruir as vidas. E vem como uma coisa simples. Há um tempo atrás, eu atendi um empresário. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim, tem 3 meses que eu não vendo. 3 meses. E aí eu fui lá na loja dele. Eu perguntei para ele assim, você notou alguma coisa estranha nesses últimos 3 meses? Colocaram alguma coisa estranha aqui na sua loja nesses últimos 3 meses?
Ela pensou, ele pensou, os dois pensaram. Só uma coisa estranha aconteceu um tempo atrás. Passou um homem com uns saco plástico debaixo da mão, cabeludo, todo esquisito, chegou na porta e fez um X assim, ó, no chão e foi embora. A única coisa estranha, eu falei assim, pois é um instrumento, veio e fechou a sua porta. Fechou sua porta espiritualmente. E vocês não perceberam que isso era no mundo espiritual. Vocês olharam o andarilho, o quê? Um andarilho louco, bobo, isso é coisa, loucura da cabeça dele. Aí eu peguei óleo de unção, falei, vem cá vocês dois. Onde foi que fez o X? Aqui. Nós ungimos o local, ungimos a frente da loja dele todinha, voltou a vender. Tempo atrás, eu fui no dentista para ver se eu conseguia um remédio para a Selma. Quando eu cheguei no dentista, há muito tempo, isso já tem muito tempo, quando eu bati na porta para abrir a porta, eles abriram a porta, estavam fazendo um trabalho de ocultismo, com uma caveira e arcadas dentárias com fogo lá dentro, tudo no consultório dentário. Eu fui embora. Isso era fora de hora, fui à noite. Então, irmãos, existe muita coisa suja no mundo espiritual contra a sua casa, a sua família, seus negócios. Fique atento, estenda suas mãos, ora, consagra seu trabalho, consagra sua loja, consagra o seu trabalho, consagra a sua casa, o portão da sua casa. Se você notar alguma coisa estranha na porta da sua casa, vigia. Você não tem que ficar neurótico e pensando que tudo, mas você tem que abrir os seus olhos espirituais para que o Espírito Santo te dê discernimento. Então eu quero orar agora. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, se existe algum encantamento sobre alguma casa, sobre alguma família, sobre os negócios dos teus filhos, sobre o trabalho deles, meu Pai, se existe algum trabalho de maldade para destruir o lar, o casamento, os negócios, trazer enfermidade, trazer sofrimento, trazer tristeza, abandono, em nome de Jesus, desfaz agora. Nós tomamos posse da palavra que diz que sobre o teu povo não vale encantamento, meu Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor via Satanás caindo como um raio sobre o teu povo, mas não fez dano algum, porque a mão do Senhor estava sobre o teu povo, protegendo. Então protege agora o carro dos teus filhos, protege a moto dos teus filhos, a bicicleta, protege agora as crianças, proteja, meu Deus querido, e livra de todo mal. É para a glória e o louvor do santo nome de Jesus que nós oramos agora e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Olha, não baixa a sua guarda espiritualmente. Ore por sua família em nome de Jesus. Irmãos, olha, o irmão Edson, mas a irmã Eleusa vai ficar lá na saída, lá é melhor. Aí a hora que vocês saírem, pega com ele os bilhetinhos aqui, é da cesta básica, né? Estão fazendo um trabalho extraordinário, irmãos. Está lindo o trabalho de cesta básica da igreja. Graças a Deus o celeiro está bem surtido. Então os irmãos podem pegar com eles aqui. Aquilo que Deus tocar no seu coração, você pode doar. Se você fala, não, isso aqui foi pouco, eu quero doar mais. Então é o que Deus tocar no seu coração. Amém, queridos? Estenda suas mãos assim, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do seu Espírito seja com todos nós hoje e sempre. Vai na bênção em nome de Jesus. Não caminha